Se você é empresário, logicamente já ouviu dizer que é muito importante ouvir a voz do cliente para entregar uma solução sob medida. Mas até que ponto isso vale a pena? Olá, eu sou Andresa Silva e hoje nós vamos falar sobre o pioneirismo e até onde vale a pena arriscar. No decorrer da história, a gente viu muita coisa acontecendo sobre a questão do pioneirismo e de cópias, e de pessoas e empresas que seguem tendências e são obedientes a alguns padrões. E se a gente parar para reparar, existem modelos que funcionam bem para quem é pioneiro, com toda a sua estratégia, seus insights e um modelo totalmente novo de negócio, mas também funciona muito bem para aquele que segue padrão, para aquele que está seguindo as tendências, só deixando as coisas serem conduzidas pelo comportamento do mercado. E aí fica aquela questão, até que ponto vale a pena ouvir a voz do cliente e até que ponto eu devo ser pioneiro no que faço? E isso pode ser o segredo por trás de grandes marcas, grandes empresas e corporações. Elas sabem condicionar, dosar e equilibrar pioneirismo com o que o cliente realmente quer. Só que daí é importante quebrar alguns paradigmas quando a gente fala de inovação, pioneirismo e entender que nem sempre o mercado está pronto para poder receber aquela inovação. Vamos pensar em alguns casos, alguns cases que trazem essa inviabilidade de pensar em inovação, por que pode funcionar ou não e quando que ela é certeira. A gente tem alguns cenários, Por exemplo, quando a gente conhece a história de Ford, ele fala claramente, se ele tivesse ouvido as pessoas para poder construir os automóveis, as pessoas logicamente teriam dito que elas queriam cavalos mais velozes. Elas não teriam ideia do que era um carro com motor a combustão. Isso estava fora da realidade das pessoas, então ele não poderia ouvir as pessoas, ouvir a voz do cliente, voice of customer, para trazer uma solução que fosse interessante para elas, porque as pessoas geralmente pensam numa solução que elas já conhecem com alguma adição ali de alguma melhoria, nada mais além daquilo lá. Eles não têm uma criatividade, uma combinatividade, uma sacada de mestre para poder trazer algo totalmente inovador. Isso cabe às empresas fazerem, cabe você, empresário, fazer. Pensar no que você pode trazer de novo, de misturar coisas que já existem para realmente surpreender o seu cliente. E a questão de ser pioneiro é muito bacana, porque você está sempre à frente do mercado. Você vai ser sempre a primeira marca a ser lembrada quando pensar numa estratégia, numa solução que só você sabe fazer naquele momento. E as outras empresas, outras marcas, elas terão ali que pegar carona no seu sucesso, tentar aprender o que você fez para conquistar o resultado que você conquistou. Essa curva de aprendizagem pode levar um certo tempo e essas empresas que estão copiando sua estratégia vão ficar para trás, logicamente. Só que tem um custo isso para você. Você vai errar, você vai criar, você vai consertar, você vai ajustar, você vai experimentar, vai validar, vai errar de novo, vai pivotar o seu projeto até chegar numa estrutura que é viável, desejável e possível. Não adianta criar algo assim espetacular e totalmente inovador se ninguém deseja aquilo lá. Não adianta pensar em algo maravilhoso se não é possível. Então, a gente tem algumas situações de algumas criações na história que não saíram do papel porque não era possível para a época. Vamos pensar lá atrás, Leonardo da Vinci. Ele tem lá no seu caderno, no seu Commonplace Book, alguns projetos incríveis, que naquele momento, naquela época, não eram viáveis. Mas se você for parar para pensar o que é um helicóptero, e você vai pensar na estrutura que compõe o helicóptero, a sua hélice, aquele projeto foi iniciado por Leonardo da Vinci, há muitos anos. O que faltava? Não adianta ter um sistema helicoidal tracionado por pedaladas de um ser humano, não vai atingir uma velocidade ideal para aquilo conseguir voar, sair do chão. E muitos anos depois conseguiram criar um motor e depois um rotor para poder viabilizar que aquela hélice conseguisse girar numa velocidade tamanha para conseguir realmente tirar um peso do solo e conseguir voar. Então o helicóptero que a gente conhece hoje, ele surgiu há muito tempo atrás, só que naquela época Leonardo da Vinci não tinha a tecnologia necessária para viabilizar aquele projeto, então ele não era possível.
né? Precisou de ter uma outra tecnologia para conseguir ter uma combinatividade que juntas, né, fosse viabilizar algo totalmente novo e impensado para a época. Existe uma história um pouco mais recente, que é do Murilo Gun. O Murilo Gun, hoje, ele trabalha muito com criatividade, coisas com propósitos, valores, mas ele sempre foi uma pessoa ligada à educação e à questão da combinatividade. Quando jovem, ele inventou ali um aplicativo, né, na verdade era um site, que as pessoas teriam acesso pela internet para pedir comida e ser entregue na casa das pessoas. Naquele momento não deu certo, porque nem todo mundo tinha acesso à internet, nem todo mundo tinha, né, o recurso para poder ter aquele serviço garantido. E hoje, né, nós temos inúmeras marcas que conseguem ter esse resultado com aplicativos de comida, né? Inclusive hoje tem aplicativo até para transporte, né, para sua mobilidade. Então, naquela época não era possível porque faltou acessibilidade à internet, faltou conectividade. Hoje as pessoas têm muita tecnologia na palma da mão, então isso é muito mais possível e acessível a um grande grupo de pessoas e vai funcionar muito mais. Então são casos que mostram que o seu produto, né, também tem que contar com um negócio chamado timing, que é aquela sorte, né? A oportunidade surgiu e a estrutura está pronta. Então tem que ter um timing, ter um match ali para poder viabilizar o seu projeto. Existem também outros fatores que vão, né, ser pensados na hora de ser pioneiro na sua solução para o mercado. Inclusive, um outro caso de sucesso foi Steve Jobs, né? Ele foi contra a maré. Enquanto os celulares, né, estavam vindo ali diminuindo, trazendo uma tecnologia mais enxuta, né, com mais recurso, né, muito mais compacta, o iPhone veio, né, quebrando paradigmas, né, veio maior, sem tecla e, né, com um design totalmente inovador. Se o Steve Jobs tivesse ouvido os clientes, eles não saberiam dizer que eles queriam aquela marca, aquele modelo, aquela estrutura de um celular, de um smartphone. Então ele fala claramente, não é papel do cliente saber o que eles querem. Cabe à empresa criar o desejo. Todo mundo conhece a pirâmide de Maslow, ela fala da pirâmide das necessidades, né? Então lá na base tem a fisiológica, depois tem a segurança e assim vai, né, escalando o que é prioridade para a nossa sobrevivência. E logicamente que o celular não é algo essencial, então as pessoas não vão saber o que elas querem. E uma coisa é necessidade, outra coisa é desejo. Né? Olha a marca, a reputação que a iPhone criou, né? A Apple criou e como que vende, né? Mesmo custando muito fora da curva, né? Mesmo sendo algo totalmente, às vezes, inacessível para um grande número de pessoas. As pessoas desejam ter um iPhone. Então, Steve Jobs, né, ele conseguiu trazer ali algo totalmente impensado. E ele extrapolou a necessidade e foi para o desejo, algo também que é muito interessante para as empresas, né, para ser pioneira naquilo que faz. E aí a gente tem alguns casos, né, inclusive de teoria da conspiração, dizendo, por exemplo, que a Samsung é uma copiadora da iPhone, né, da Apple, e de fato é. E a Samsung consegue ter muito menos custo, muito menos trabalho com a engenharia reversa. Ela consegue seguir as tendências de uma forma muito rápida da iPhone, né, da Apple, mas ele tem muito menos custo, porque quem errou, quem experimentou, quem prototipou, quem trouxe ali os testes, né, e teve que reajustar, foi a empresa da Apple, né? E a Samsung só pegou carona, fez a engenharia reversa e trouxe ali a tecnologia. A tecnologia muitas vezes é a mesma, gente, o componente vem do mesmo lugar. A questão é o que a sua marca representa no mercado para o consumidor. A Samsung e a Apple utilizam basicamente os mesmos componentes, todos eles têm a mesma origem, né? Têm a mesma tecnologia. O que difere uma marca da outra é o pioneirismo e também a marca consolidada, né? Que aquela maçãzinha tem o poder, né? Então, isso é estratégia da empresa ao ser pioneira em trazer alguma tecnologia. E quantas outras marcas a gente vê esse caso, né? De que uma empresa foi lá, quebrou paradigmas, inovou totalmente, né? Surpreendeu o consumidor e as outras pegaram carona. Então fica aquela questão, né? Até onde vale a pena também ser pioneiro? Porque para ser pioneiro eu preciso ter, né, muita tecnologia investida, gastos, né, custos, investimentos ali embutidos nos meus processos. Eu vou ter que desenvolver, idealizar alguma coisa, criar. Eu vou ter que prototipar, experimentar com o meu público se aquilo é viável ou não, fazer os ajustes. E pode ser que eu chegue ao final de tudo aquilo lá, nossa, ninguém quer.
Isso aí não é para ninguém, não é uma solução, não resolve a dor de ninguém. Então não vai ser vendido. Né? Então, quando as empresas pegam carona em quem é pioneiro, ela já economiza todo esse processo. Né? Então, além de economizar dinheiro, economizam tempo fazendo e errando para depois corrigir ou então desistir daquele projeto. Então, ser pioneiro também tem um custo. Mas esse custo também, às vezes, vale a pena correr o risco, porque se você fez algo totalmente novo e impensado, você vai ser lembrado. É a primeira marca que vem na cabeça do cliente. É a primeira marca que vai ser lembrada pelos consumidores em geral. Então é importante ter essa sacada de mestre ao trazer inovação para o seu produto, para o seu processo, para o seu projeto. Outro ponto muito forte que a gente tem que pensar no pioneirismo é o que vai embutir nessa questão de trazer algo novo e impensado para o cliente. Né, a questão de mudanças de tecnologias, aquisição de novos componentes, de equipamentos para poder viabilizar aquele processo, contratação de uma mão de obra qualificada, a sua especialização se você for um profissional autônomo, né, que tem lá uma empresa, né, como é o caso de muitas pessoas. Outro ponto muito importante, né, ao decidir ser pioneiro que você faz, é pensar em tudo que isso aí vai impactar a sua empresa, o seu negócio, o seu projeto. A gente tem que ter o timing correto, né? Então fazer as coisas com muita agilidade, mas com muita estrutura para poder ser consistente no longo prazo. A gente tem que pensar nas mudanças, né? Inserções de tecnologias necessárias, ou então tirar alguns processos que não são mais necessários do seu dia a dia, da sua rotina na empresa, no seu negócio. Outro ponto importante é entender que aquilo vai mudar a maneira como as coisas são feitas. Então você vai ter que teorizar novos métodos, validar, né, no seu dia a dia, nos seus processos, para poder verificar se aquilo vai valer a pena ou não com o recurso que você já tem disponível, com a sua estrutura. Então nós temos algumas questões a serem consideradas quando a gente pensa no pioneirismo, né? Há quem diga que é melhor ser o primeiro do que ser o melhor, porque o primeiro vai ser a primeira marca a ser lembrada, vai ser a primeira marca a ser apontada como referência no mercado, porque os outros serão somente seguidores, né, copiadores, replicadores de estratégias. Então, é bacana, mas você tem que saber que vai ter que acertar o timing, né? Será que aquela tecnologia é necessária e você vai ter os recursos necessários para poder viabilizar aquela inovação? Então, lembrar do caso do Leonardo da Vinci, é para lembrar do caso do Murilo Gun, né? Eles tinham ali a ideia, tinha a sacada de mestre, mas faltava a combinatividade. Então, a gente tem que pensar nesse time, né? De acertar a necessidade do mercado, uma demanda existente, né? Uma dor latente no público, mas também com a possibilidade de viabilizar aquele projeto. Porque isso é o bacana em ser o pioneiro, né? De trazer algo totalmente novo e garantir grande fatia do mercado para a sua estratégia. Outra questão ao ser pioneiro é pensar, né, nas mudanças e aperfeiçoamento que vai ser necessário para os seus processos. Será necessário incrementar alguma coisa ou retirar alguma coisa para poder viabilizar aquilo lá? Quais são as melhorias necessárias? Quais são as aquisições? Quais são os custos embutidos nisso? Então a gente tem que pensar também em todo o impacto que essa mudança que você quer trazer para o mundo vai gerar para o seu negócio. Tem muitas ideias maravilhosas, mas elas não são possíveis porque a estrutura que se tem disponível naquele momento para o seu negócio não é capaz de absorver aquela demanda. Não tem a capacidade, se você não tem o poder aquisitivo para garantir, né, que todas as tecnologias, equipamentos, mão de obra sejam contratadas para você entregar aquilo no tempo que é desejado. A gente tem que pensar que as pessoas não estão dispostas a esperar. Você tem que ser uma empresa ágil, né? Pensar de uma maneira estratégica, mas garantir que você vai fazer rápido, vai errar rápido e vai corrigir rápido para conseguir entregar aquilo no tempo certo. Porque se você não fizer isso, outra empresa vai lá e vai fazer. Né? Outra questão também é que, ao ser pioneiro, você vai ter que quebrar muitos paradigmas, superar muitos obstáculos, mas você vai conseguir, né, ter ali garantido a sua posição de pioneiro. Por outro lado, você seguindo padrões, né, você corta caminho. E esse cortar caminho é muito bacana, porque você consegue aprender com os erros dos outros. E isso te traz muita economia, né, de todos os recursos necessários para a sua empresa. Mas a gente tem que entender, ser pioneiro é muito bacana. Mas até que ponto vale a pena, né, você pagar o preço para ser o pioneiro, para ser lembrado, para consolidar a sua marca. Então a gente tem que pensar
nesse cenário de hoje, a gente tem muito mais concorrência, as pessoas estão querendo, né, trazer seus projetos para o mundo, seja por necessidade, seja porque realmente sempre idealizou aquilo lá e está achando que agora é a hora, e realmente é em momento de crise, né, que grandes oportunidades aparecem. Mas você tem que lembrar de alguns pontos cruciais. Nem sempre a voz do cliente vai te dar a resposta do que é necessário criar para o mercado. Os clientes estão dispostos, né, a trazer algumas melhorias que não trazem grande impacto no seu produto ou seu serviço, tá? Então, cuidado ao ouvir a voz do cliente. É importante ouvir a voz do cliente para entender qual a demanda existe, entender o que eles estão dispostos, né, a pagar para receber o valor que você vai entregar para eles, mas não para poder trazer soluções para o seu produto ou serviço, nada disso. Você vai ouvir, vai entender o que eles precisam, vai trazer totalmente, né, algo totalmente novo, algo totalmente inesperado, né, com aquilo de excepcional, de excelência, com a customização, a personalização, a humanização, seja qual for o requisito que você queira preencher na demanda que existe. E é importante lembrar que tem as necessidades que estão sendo atendidas e tem umas que são latentes, né? As pessoas nem sabem que tem aquela necessidade ou elas não verbalizam e você vai ter que adivinhar, vai ter que prever e se preparar para isso. Tá? Então esse é o primeiro quesito de ouvir a voz do cliente. Um segundo ponto é ter processos estruturados para absorver mudanças, para conseguir incrementar as melhorias necessárias, para conseguir fazer um setup ágil, né? Mudar rapidamente, pivotar, melhorar, condicionar novas demandas, requisitos para poder ser ágil no atendimento desse novo produto no mercado, desse novo serviço no mercado. Então a gente tem que pensar que você vai ter que se desenvolver, tá acompanhando as tendências e correndo atrás das pendências, né? Porque esse mundo agora VUCA não tem só as pendências, né? Tudo que era previsto para os próximos anos viraram pendências, a gente tem que correr atrás cada vez mais, né, do prejuízo. Então, estar disposto, né, a aprender coisas novas, a se desenvolver, a ajustar, a melhorar continuamente. E também, né, tentar enxergar tudo com novos olhares, pensando na combinatividade dos processos, da combinatividade das soluções, trazer coisas que ninguém nunca pensou antes, né? Então, isso faz parte do seu papel como empreendedor, como empresário. E o terceiro ponto para você ser lembrado, você tem que ser ou o melhor no que você faz, ou ser o primeiro no que você faz. Então, mesmo se você não for o pioneiro, né, você decidiu, não quero ser o pioneiro, me custa caro, é inviável, eu não tenho todo o know-how necessário para isso, então eu vou pegar uma tendência, vou pegar carona e vou atrás. Beleza, seja o melhor. Buscar excelência contínua, né? Surpreender seu cliente, trazer sua marca, se posicionar no mercado, porque você vai trabalhar muito mais, né, de forma muito mais árdua para conseguir se posicionar. Ter uma boa marca consolidada, ser lembrado por tudo que você fez, né, ter uma boa reputação, porque lembrando, reputação não é o que você constrói, é o que as pessoas percebem do seu negócio, né, da sua marca, da sua gestão, das suas estratégias. Então, tomar esse cuidado e prestar muita atenção no que você tem feito para poder se posicionar e ter ali uma questão de consolidar, né, seu comportamento, suas estratégias, a cultura, os valores, para atender um grupo específico. E lembrar que não vai agradar todo mundo, não. E a ideia é não agradar todo mundo, a ideia é você agradar um grupo específico que queira investir em você, que queira comprar seu produto ou serviço, que tenha interesse no que você traz. E esse grupo vai ter que ser fidelizado, de alguma maneira tem que ser fidelizado, né, para você conseguir ter fãs, criar uma comunidade. Isso se faz cada vez mais necessário nesse mundo atual. Então pense, né, é caro ser pioneiro, mas será que compensa o risco?